Querido diário, hoje vamos planejar como dar um golpe de Estado. Para isso, vamos usar uma folha de Word e imprimir tudo no Palácio do Planalto. Sim, surreal. Vamos conferir quem são os militares indiciados por envolvimento na tentativa de golpe e como Mauro Cid esqueceu de dar esses detalhes em sua delação para a Polícia Federal. Aqui no plantão do Meteoro com a nossa querida Daiane Oliveira. Daiane, vamos lá, como é que é essa história? Me explica bem isso. Pois é, né? Na verdade, como eles conseguiram fazer isso, né? É, Como eles conseguiram, como eles né? Não, se conseguiram. bem que isso considerando. Não, vou parar para não me complicar com o advogado. Porque, assim, é muito surreal você imaginar que alguém vai planejar ali um assassinato, um atentado, um golpe de Estado. E aí, como é que essa pessoa planeja isso? Essa pessoa planeja simplesmente esse grupo, né? Numa folha de Word ali, um documento com todos os detalhes de como aconteceria esse golpe, literalmente. Ainda imprime dentro do próprio Palácio do Planalto. E assim, como é que o alto escalão, né, do Exército não tem noção de que a documentação que foi impressa em determinado local, que a impressora ela tem ali o registro do que foi, né, do que foi apagado. Tem áudios, né, também comprovando todo esse golpe que muita gente até então ainda tentava desarticular e dizer que 8 de janeiro não foi orquestrado, não seria um golpe, não tinha nada a ver, e Bolsonaro não sabia de nada. Olha só aí todas as provas que a Polícia Federal certamente já tinha há um bom tempo, e aí, justamente por causa do França, né? O tio França, como chama a Janja, né? Chamou o bestão lá que se explodiu, foi antecipado justamente essa entrega diante dessa escalada, né? Dessa iminência e de uma possível mais pessoas fazendo justamente o que o tio França fez, justamente por causa de uma sensação de impunidade. Foi muito tempo para a gente ter esse inquérito agora, né? E aí, para a gente ter uma noção do que aconteceu, eu vou te pedir, por favor, Sofia, para começar já mostrando os militares, né, que foram presos, né, nessa articulação, nessa operação, e foram aquelas pessoas que tentavam ali matar, literalmente assassinar o presidente da República, o vice-presidente, o Alexandre de Moraes, e podem ter outros nomes aí na lista. Por favor, Sofia. Vamos lá. Tá na A tela. Polícia Federal prendeu ao menos 5 pessoas em uma operação com autorização do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. A ação mira o envolvimento de militares das Forças Especiais do Exército em um plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022. A operação cumpriu a prisão preventiva de 4 militares das Forças Especiais, os chamados Kids Pretos, e um policial federal. Todos são suspeitos de envolvimento nos fatos. Os militares presos são Hélio Ferreira Lima, Mário Fernandes, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. O policial federal Vladimir Matos Soares também foi preso na operação da PF. A apuração aponta que eles elaboraram um plano de golpe que incluía a execução de Lula e Geraldo Alckmin, presidente e vice-presidentes eleitos em 2022. O plano elaborado em 2022 também incluía a morte do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que vinha sendo alvo de monitoramento. Então, vimos aí Essa. o básico aí desse plano, né? Não, é Daí, só isso, né? só isso, eles só estavam Só planejando isso. matar presidente e vice-presidente. Eu já disse isso em outro corte e vou dizer aqui de volta. O Alckmin tá nessa lista pra mim é bizarro, porque não é como se ele fosse o maior esquerdista ou o maior comunista, né? O maior medo que eu acho da esquerda era, meu Deus, e se acontece alguma coisa com o Lula e o presidente vira o Alckmin? E os caras, não, a gente tira o Alckmin também. Não, porque na cabeça, né, dessas pessoas, a ideia era colocar um Bolsonaro. Então, para isso, teria que ter sido um golpe completo. Inclusive, é interessante que esse golpe, né, pelo menos inicialmente, não envolveu também nem o presidente do Senado e nem da Câmara.
inclusive até de se perguntar por que outras pessoas não estariam envolvidas, né? O presidente do STF, do TSE, nesse caso, do STF, que seria o Moraes, estava. E por que não os da Câmara, né? Enfim, a gente tem umas questões aí. Essas pessoas que foram presas, vamos lembrar que são todos de patente alta do Exército. Esses primeiros 4 que foram presos é o Rafael Martins, que é tenente-coronel da ativa. Ele era conhecido como Joey e ele também fazia parte, né, do Kids Preto. A gente já falou quem são esses Kids Pretos, que são militares, né, de um grupo especial dentro das Forças Armadas. O Hélio Ferreira Lima, que também foi preso, é um tenente-coronel também da ativa. Ele foi exonerado do cargo de comandante da 3ª Companhia das Forças Especiais em Manaus em fevereiro de 2024. O Mário Fernandes foi promovido a general de brigada em 2016. Fernandes passou para a reserva em agosto de 2020, quando comandava as chamadas Forças Especiais, que são os Kids Pretos. E a gente tem aí um último, o Rodrigo Bezerra, que também era tenente-coronel da ativa, e ele era o único militar que não tinha sido alvo de operação da Polícia Federal. O único dos 3 militares, perdão, que não tinha sido ainda alvo de operação da Polícia Federal, mas ele já tinha, ele agora, né, passou por esse processo de busca e apreensão, etc. e tal, e também está preso, o Rodrigues Bezerra. E é importante a gente pontuar as patentes, né, do Exército, porque a gente não está falando de soldado, a gente não está falando de sargentos, a gente está falando de tenentes-coronéis, de coronéis, de patentes altíssimas, inclusive com premiações, assim como o próprio Mauro Cid. Por que Mauro Cid entra nessa? Porque Mauro Cid era um tenente-coronel que estava ali justamente indo, né, para a patente mais alta, coronel de 4 estrelas do Exército, e ele simplesmente aceitou ser um garçom do Bolsonaro, né, um secretário ali do Bolsonaro, que é o chamado ajudante de ordens do ex-presidente. O que é um ajudante de ordens? É justamente isso. É alguém que vai ali entregar as informações, passar as informações do Bolsonaro. No caso do Cid, ele seria aquela pessoa que aceitou ali se comprometer, inclusive, com pequenos delitos e outros, inclusive, não tão pequenos assim, segundo a Polícia Federal, como estar envolvido com a falsificação de cartão de vacinação do Bolsonaro, gente. E é uma pessoa de patente alta do Exército também que se prestou a este papel. E aí o Cid, eu vou te pedir, por favor, Sofia, só para a gente mostrar a matéria do UOL, né? A gente já falou aqui em outro corte, o Zambada já comentou quem são os indiciados agora, né? Mas a gente tem aí uma lista muito grande de militares, são dos 36 militares que também foram indiciados, a maioria, volta a repetir, porque é importante a gente pontuar, pessoas de alto escalão que estão aí sendo indiciadas. E aí eu vou te pedir Gente, para só para colocar ter o link. noção do que é alto escalão, olha esse nomezinho aqui, Almir Garnier Santos, que ele era só o comandante da Marinha. O cargo mais alto que existe na Marinha era desse cara aqui. Exatamente. Um almirante de esquadra, né? É só isso. Ele não era nada menos do que um comandante da Marinha. E agora está sendo envolvido, está sendo investigado aí pelo golpismo, né? O ex-comandante da Marinha e assinou, inclusive, nota em defesa dos acompanhamentos. Não sei se vocês lembram aquela nota de vamos apoiar o chefe do Exército, etc. e tal. Ele assinou aquela nota ali, estava no processo todo combinado, o ex-comandante. Vou te pedir, por favor, para mostrar o Mauro Cid. Por que o Mauro Cid? Porque o advogado do Mauro Cid, ele deu uma entrevista e tem um ponto bem interessante. Eles continuam naquela ideia de que o Mauro Cid, ele não sabia que tinha essa articulação para um golpe, e o advogado dele, inclusive, fala, não, mas o Cid, se ele não falou sobre isso antes, é porque ninguém perguntou, fez a pergunta correta. Olha só a coragem, eu só posso chamar isso de coragem. Por favor, Sofia.
E a gente conversa agora ao vivo com o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco. Doutor César, muito boa noite, obrigado pela presença aqui no Arena. Nós boa noite. Perdão, por favor. Estou à sua disposição. Doutor César, a gente acompanhou agora há pouco a saída do Mauro Cid da sede da Polícia Federal e um dos pontos que a nossa equipe checou da CNN Brasília é que a Polícia Federal relata omissão por parte de Mauro Cid sobre essa operação que foi divulgada hoje, os dados que foram divulgados por essa operação. Eu queria que o senhor relatasse um pouco, houve omissão por parte do cliente do senhor? Não. Na minha visão, não houve nenhuma omissão. O Cid respondeu as perguntas que lhe fizeram. Ele tem que estar à disposição da autoridade. Mas pergunta, responde. Se as perguntas não foram feitas, ele não tinha o que acrescentar. Portanto, se faltou alguma coisa, faltou da parte do inquiridor. Esqueceu de fazer a pergunta que queria a resposta. Todas as perguntas que foram feitas, o Cid respondeu. Não deixou nada em branco. Não sei cara de qual é a pau. omissão. Agora, doutor César, era de conhecimento do Mauro Cid essas informações que foram divulgadas hoje nesse relatório pela Polícia Federal de que militares estavam ali envolvidos no plano para poder matar o presidente Lula, o vice-presidente e também o ministro Alexandre de Moraes? Era de conhecimento do Mauro Cid essa informação? Eu desconheço isso, eu acho que não é do conhecimento do Cid, não. Aliás, eu nem sei se chegou a existir esse fato, né? Estava colocando aí, matar. Acho que o brasileiro não tem esse tipo de personalidade, sabe? Não há conceito. Nós não temos a visão de brasileiro querendo matar presidente aqui. Pois então, na realidade, não vejo como omissão. Eu tenho a impressão que é uma fantasia, uma criação de algo inexistente. Eu, concretamente, desconheço essa possibilidade, essa hipótese de que alguém pudesse querer matar esse ou aquele presidente. Desde Getúlio Vargas isso não tem mais acontecido, né? Agora, doutor César, também nesse relatório constava a informação de que havia um grupo num aplicativo chamado Signal, do qual participavam esses militares. O Mauro Cid estava nesse grupo? Ele tinha conhecimento? Não tinha conhecimento e não participava desse grupo. Se é que esse grupo existiu, eu desconheço. Gente, a cara de pau. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Com todo respeito aos que estão nos assistindo, advogado é um bichinho que é incrível, hein? Não, é chocante, chega a ser chocante. Olha, se ele não falou sobre um detalhe, assim, um detalhe que deixou passar. Que detalhe é esse, né? Uma tentativa de assassinar os chefes de Estado, as figuras máximas ali da República. Ele só deixou passar esse detalhe porque não era realmente importante na delação, né? No grupo do WhatsApp, se existiu esse grupo, né? Talvez não tenha existido o grupo. É muita cara de pau, gente, é muita cara de pau. Mas é isso, né? Ele pode fazer esse processo de defesa. A gente tem aí, inclusive, a informação recente de que, após o depoimento que foi dado hoje ao STF, Moraes mantém um acordo de delação do próprio Mauro Cid. Ele não vai perder a delação premiada, não vai voltar à cadeia, não vai ter que fazer nenhuma outra carta dizendo que foi esquecido. Inclusive, vale lembrar muito sobre isso, né? Ele foi aquela pessoa que escreveu carta ali dizendo que foi esquecido, que tinha gente fazendo piques para um político X ou Y, mas para ele ninguém estava ajudando, etc. Então, estava sofrendo, coitado, mas aparentemente ele sabia de muito mais coisas do que ele soltou. E aí cabe ao próprio STF e à Polícia Federal saber se o Mauro Cid, de fato, é aquela pessoa que ainda vale a pena, né, se ter uma delação premiada, né? Porque se ele omitiu informações que são tão importantes, que foram adquiridas provas de outras formas, qual é a validade do que ele fala? Então, volta a perguntar se realmente essa seria a estratégia correta, mas para Alexandre de Moraes ainda vale manter, entendeu? Então, deixa aí o tenente-coronel
que mais uma vez foi intimado por causa de contradições, não foi a primeira vez, não foi a segunda, mas ele foi mantido. Detalhe que ele já tinha sido preso, inclusive, 2 vezes, justamente por causa dessas contradições. A gente tem mais um ponto, assim, você falou, né, Sofia, sobre a importância dos escalões aí da lista dos indiciados, e uma outra figura importante que a gente não pode esquecer de falar é o Walter Braga Neto, que foi, inclusive, estava na figura de vice-presidente na chapa junto a Bolsonaro, ele se lançou na política, mas ele simplesmente era o primeiro, comandou a primeira região militar, que incluiu ali estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele foi coordenador geral de defesa aérea dos Jogos Olímpicos, por exemplo, do Rio de 2016. Ele era uma figura militar também de patente alta, e assumiu o cargo, inclusive, de secretário presidencial durante o governo de Dilma Rousseff, em 2013. Então, ele é aquela pessoa ali com altíssima patente, uma pessoa que já estava envolvido, de certa forma, na política também. Ele chegou a chefiar escolas preparatórias de cadete, ele chefiou também um grupo de observadores militares de autoridade transitória das Nações Unidas no Timor-Leste, em 2000. Então, assim, ele tem um vasto conhecimento militar, ele tem um currículo muito grande dentro do Exército, e ele era justamente essa pessoa que, segundo diz a Polícia Federal, estava ali na linha de articular entre os kids pretos ali e a banda política esse golpe de Estado. Então, a pergunta também quando a Polícia Federal não vai só indiciar e vai bater na porta, né, dessas figuras e dizer, opa, a gente chegou aqui, tá? Porque a gente está esperando, inclusive, isso. Será que agora vai? É isso, Sofia. É isso. Realmente, a situação agora está bem complicada para eles e com isso eu só posso sorrir. Mais alguma coisa, Daiane? Não, vamos aguardar a Polícia Federal bater na porta. 72 horas. Beleza. Então, não saiam daí, chat, que daqui a pouco a gente volta com mais.